Olá, meus amores, bom dia. Como todos estão? Então, nossa aula de hoje é história e também matemática, tá bom? Então, desde já, espero que todos estejam focados, né? Atentos à nossa aula, tá bom? Então, preste atenção. História, não vamos usar o caderno. Em história, vamos usar o livro. Então, já peguem o livro de história na página 33, certo? Para a gente ler o assunto e depois vocês responderem as seguintes questões, tá bom? Então, o assunto de hoje de história de vocês é sobre o Brasil, períodos históricos. Quero que vocês me acompanhem, já estejam com livrinhos aí de vocês e me acompanhem na leitura, tá bom? Para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram, não é verdade? Tornamo-nos uma grande nação, com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos. Os primeiros anos de domínio português. Esse período vai de 1500 até 1534. Pode ser chamado de período pré-colonial. Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração do pau-brasil. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e, eventualmente, eram estabelecidas feitorias, fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira via brasileira. São Vicente e logo depois fundou a Vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas da cana-de-açúcar e o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas, após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Período colonial. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois, por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e também vendido por grama nas farmácias boticas. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos nas terras. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente, graças à compra e à venda de produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação de gado, também o ouro e o café. O período colonial
o mais extenso da nossa história, e foi nele que muitas revoltas aconteceram. Pela insatisfação, fruto do domínio português e de cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, misturando-se as raças. Foi no Brasil colônia que se deu a mestiçagem brasileira. Mestiçagem significa pessoas brancas, negras, índios misturados com negros, misturados com portugueses. Por isso que se chama miscigenação. Período colonial. Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808, iniciaram-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição do Reino Unido, ao de Portugal e Algarves. Nesse período, destacam-se as criações de arquivo militar, da imprensa régia, do Banco do Brasil, da fábrica de pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas, do museu e da Biblioteca Real, da Academia Militar e também da Academia de Belas Artes e etc. Aí está mostrando uma imagem de Dom João VI e também da Princesa Isabel, certo? No período imperial, que foi um período relativamente curto, que foi de 1822 a 1889, fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia. Regime de governo em que o poder é exercido por reis e imperadores, tais como a independência do Brasil no ano de 1822. A Lei Áurea, que livrou os escravos do cativeiro, foi no ano de 1888, certo? Então, após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, divisões de terra que eram colocadas sobre a autoridade de um delegado de poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Então, período republicano. Esse período teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia, o imperador do Brasil, que era Dom Pedro II, a família real, foram obrigados a deixar o Brasil. Então, minha gente, na página 34 e também a página 35, tem umas questões aí para vocês responderem. Qualquer dúvida que tiver, voltem à página 33 e relê o restante da 34 para responder o início da 34 e também finalizando a 35, tá bom? Então, história por hoje é o suficiente. Agora vamos para a outra disciplina, certo? Lá agora, vamos para outra disciplina, vamos para matemática, tá? Então, olha, o assunto de hoje é sobre multiplicação e divisão por 10, por 100 e por 1000. Esse assunto está na página 66 do livro de matemática de vocês. Mas vocês vão fazer essa atividade no caderno de matemática. Então, primeiro aí, siga as indicações e responda. Então, tem aí algumas indicações e vocês vão responder aí na frente. Então, 9 vezes 100 é igual a 9 vezes 1000 é igual a 50 vezes 10 é igual 50 vezes 100 é igual 5 vezes 1000 é igual e 5 vezes 10 é igual. Então, vocês vão fazer aí e vão colocar a resposta na frente.
120 vezes 10 é igual e 120 vezes 100 é igual. E por último, temos aqui 18 vezes 100. Não, desculpa, é 18 vezes 1000, tá certo? É igual. 18 vezes 10 também é igual. 2014 vezes 10 é igual, mais 2014 vezes 100. Então, isso aí é uma multiplicação. Vocês vão multiplicar e vão colocar o resultado aí na frente, tá bom, meus amores? Então, a atividade de vocês finaliza aqui hoje. Já lemos, já deu para ler história, né? Agora, a atividadezinha no caderno de matemática de vocês. E por hoje, encerramos nossa aula. Então, amanhã, se Deus quiser, retornaremos aqui e nesse mesmo horário estamos de volta. Quero deixar um beijo para todos e um grande abraço, ok, meus amores? Até amanhã, se Deus permitir. Tchau!